Oi, pessoal. Bom, antes de começarmos, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou a Camila, eu sou estudante do segundo ano de administração da FED Ribeirão Preto e eu faço parte da entidade Núcleo de Empreendedores aqui da USP, que tem como um dos projetos o Empreenda-se, que é o que eu faço parte, que está desenvolvendo essa atividade aqui para vocês hoje. Aqui eu montei um pequeno esquema, uma agenda do que vai ser apresentado hoje. Então, a gente vai iniciar com a apresentação do tema de planejamento estratégico e a sua definição. Depois eu vou mostrar os tipos de planejamento que existem, como estratégico, tático e operacional. E depois nós vamos tratar dos valores macros e micros de um ciclo de planejamento estratégico, como a missão, visão, valores, objetivos, metas e resultados. E vamos mostrar também a análise SWOT, ou como ela é chamada, análise fofa, aqui traduzindo as iniciais. Então, o que é um planejamento estratégico? Por que ele é importante dentro de uma organização para que ela possa funcionar de maneira eficiente e trazer resultados concretos para dentro de uma empresa? Bom, então o planejamento estratégico, ele nada mais é do que um reconhecimento da situação atual de uma empresa para que se possa fazer uma projeção, fazer uma análise da situação presente e assim fazer uma projeção de futuro. Ou seja, como se deseja que essa empresa ela esteja no futuro baseado nessa análise que você faz do momento presente. Essa forma de pensar a longo prazo pode ajudar a prever mudanças que irão ajudar na diferenciação da sua empresa. Então, a gente pode pensar no planejamento estratégico como um GPS. Porque primeiro é necessário pensar sobre o seu destino final e depois calcular a rota, o caminho que vai te guiar até o destino. Não tem como planejar uma rota sem saber onde quer chegar, assim como não tem como apenas ir para o destino final sem mudar uma rota pré-determinada. Então, não tem como você pensar no final que você quer chegar na sua empresa se você não montar uma estratégia antes, o caminho que você vai seguir até atingir esse destino final, assim como não tem como você montar uma estratégia sem ter um rumo, sem saber o que você vai querer atingir com essa estratégia. Então, o planejamento estratégico, ele engloba toda a organização, não apenas aos grandes líderes. Então, ele é preciso um grande trabalho em equipe junto com uma divisão das tarefas. Esse esforço deve ser sempre contínuo e permanente. Ou seja, quer dizer então que de tempos em tempos a estratégia ela precisa ser reajustada porque deve acompanhar as mudanças que são vindas do ambiente externo que podem afetar o ambiente interno. Então, dessa forma, o planejamento, além de ser contínuo e permanente, ele também deve ser flexível, mas que se sustente a longo prazo. Para que dê certo também, é fundamental que as informações internas elas sejam constantemente compartilhadas com os funcionários da empresa, de forma que seja disseminada uma visão comum dos problemas e objetivo da empresa e assim estabelecer um senso de propósito daqueles que trabalham dentro da organização, para que exista um conhecimento do papel que elas mesmas, que esses funcionários têm dentro da empresa e o propósito que elas desempenham. Então, toda a informação que existe dentro de uma empresa, que geralmente, a priori, são obtidos pelos grandes líderes, pelos CEOs, os colaboradores, os sócios, elas devem ser disseminadas com todo o pessoal da empresa. Todo mundo deve saber o que está acontecendo, quais são os problemas, onde está indo, se está dando resultado, e não ficar só apenas para eles. O planejamento estratégico, ele conta também com uma vantagem competitiva.
que deve ser percebido pelo cliente não sendo apenas um processo. O processo ele serve apenas para viabilizar a vantagem competitiva. Mas já em casos de organizações sem fins lucrativos, como ONGs, essas coisas, essa vantagem competitiva ela pode ser traduzida no atingimento de um propósito. Então, em suma, o planejamento estratégico ele é um esforço organizacional, né, contínuo e flexível para que os líderes e outros colaboradores, funcionários que estão assim unidos pela informação que é compartilhada da organização e do ambiente possam formular uma estratégia que estabeleça uma vantagem competitiva. Essa estratégia ela deve ser traduzida em iniciativas que sejam concretas e que integrem todas as camadas da organização que irão conduzir para uma visão de negócio futuro. Então, mas além do planejamento estratégico, a gente tem também o planejamento tático e o operacional. Os três, eles se diferenciam sobretudo ao nível de decisão, o tempo de atuação e os seus efeitos práticos na rotina da empresa. E são semelhantes por objetivarem o desenvolvimento seguro da empresa. Então, apesar deles se diferenciarem no nível mais macro e micro, ambos objetivam uma boa atuação na empresa. Então, enquanto o estratégico se ocupa das necessidades e objetivos partindo de uma visão mais macro da empresa, o tático ele foca nos planos de ação para o cumprimento da estratégia. Então, ela parte do planejamento estratégico, mas em um nível, digamos, mais departamental. Os objetivos aqui eles são divididos em cada departamento de forma que cada um tenha seu próprio objetivo, que vai estar em conformidade com a estratégia que foi definida pela empresa. E mesmo que assim exista essa divisão, deve ser sempre levado em consideração os efeitos no cenário macro e como ele pode afetar os objetivos e metas da organização como um todo. O planejamento tático, então, ele pode ser visto como de forma mais concreta, porque ele coloca a estratégia da empresa em ação, sendo que é de responsabilidade dos gestores de cada departamento de elaborar e executar esses objetivos. E o seu tempo de duração também ele é menor, ele dura cerca de 1 a 3 anos, dependendo da estratégia que foi adotada pela empresa. Já o planejamento operacional, ele é mais micro. Então, enquanto o estratégico ele é macro, o operacional é mais micro. Ele é focado mais na execução das ações de rotina da empresa. É aqui que vai ser definidos os métodos e processos que vão ser adotados para cumprir todas as tarefas da organização. Então, o seu tempo de duração ele também é mais curto, dura cerca de 3 meses a 1 ano. E a gente pode tentar entender, então, que o planejamento operacional ele funciona como um roteiro. Como um roteiro para a atuação das pessoas que estão dentro da empresa, porque ela vai orientar as ações dos funcionários, de cada funcionário, para que eles trabalhem da melhor forma possível dentro dos padrões de qualidade e eficiência que tem na empresa. Também é nesse planejamento que vão ser definidos os responsáveis pela execução de cada tarefa, os prazos que são demandados e os recursos que eles vão utilizar. Aqui também é feito os fluxogramas, planos de ação, checklists e cronogramas que vão auxiliar nesse trabalho. Então, assim, a gente pode entender que enquanto o estratégico e o tático focam mais aonde a empresa quer chegar, o operacional ele é voltado para a eficiência, nas formas que podem otimizar essas entregas que são demandadas pelo estratégico e pelo tático. A empresa ela estabelece quais são os objetivos e as metas no planejamento estratégico. Depois, ela divide em objetivos mais práticos para cada setor dentro do planejamento tático e, por fim, ela define os planos de ação
para serem implementados no planejamento operacional. Então a gente pode perceber que cada um está assim intrinsecamente conectado um ao outro e para que funcione de maneira efetiva é preciso que sejam bem elaborados e implementados. Agora partindo para uma visão macro de como uma empresa é constituída, a gente vai falar mais sobre missão, visão e valores que são essenciais para uma empresa existir. Então, a missão, visão e valores, elas são aspectos que definem a identidade e o posicionamento de uma organização, porque eles estão ligados à essência do negócio, o porquê dele existir, servindo como uma base para a construção de um bom planejamento estratégico. Começando pela missão, essa é basicamente a razão de existir de uma empresa. E ela é um propósito de longo prazo que precisa ser definido para que tenha uma motivação para essa empresa existir. Um exemplo disso aqui que eu coloquei, é a Apple. Então, a Apple está comprometida a levar a melhor experiência de computação pessoal a estudantes, educadores, profissionais criativos e consumidores do mundo todo através de seu hardware, software e serviços de internet inovadores. Então, partindo dessa premissa que eles definem antes mesmo de começar uma empresa, eles partem disso para poder construir a empresa. Qual vai ser, o que ela vai gerir, o que ela vai entregar para os seus consumidores. Já a visão, ela é a definição de um cenário futuro da empresa. Então, ela representa aonde ela quer chegar e o que ela deseja se tornar, o que acaba englobando os objetivos de todos os sócios, colaboradores, funcionários, CEOs da empresa. Então, a visão então, ela vai dar uma direção dos objetivos que devem ser cumpridos para se alcançar um cenário já definido, de forma a ter um cenário assim progressivo do negócio. Então, dessa forma, a visão ela está diretamente ligada a objetivos e pretensões e deverá se basear todas as escolhas futuras. Também vale a gente ressaltar que missão e visão eles estão intrinsecamente associados, já que uma só funciona se a outra estiver muito bem definida. Um exemplo disso, eu peguei como exemplo, né, aqui de todos, a Apple. Então, aqui a visão da Apple. Produzir produtos de alta qualidade e de fácil uso que incorporam alta tecnologia para o indivíduo, provando que a alta tecnologia não precisa ser intimidadora para aqueles que não são experts em computação. Então, essa é a visão da Apple. É onde eles querem chegar. Então, é isso que eles vão produzir e entregar aos seus consumidores finais. Já os valores, eles são os princípios gerais de uma empresa. Então, eles estão diretamente ligados à ética, à moral, às condições que deverão ser seguidas à risca, todos baseados nos valores que já são pré-definidos pela própria empresa. Além disso, os valores eles representam uma imposição de limites que são assim necessários para que exista uma conduta correta na rotina empresarial, de forma que será padronizado ações e tomadas de decisões de acordo com os princípios que foram previamente definidos, que nem os princípios da Apple: inovação, qualidade, excelência, simplicidade, a melhor complexidade, responsabilidade social, ambiente, etc. Então, esses são os valores que a Apple segue. Então, isso é o que vai guiá-la. Tipo, o que tem que ter nos produtos dela. Olá, pessoal. Eu me chamo Isabelle, também faço parte do núcleo de empreendedores, tá? Eu sou do curso de Letras Língua Portuguesa e eu fiquei agora responsável em trabalhar alguns tópicos com vocês. E o primeiro deles é sobre análise SWOT. Bom, toda vez quando se pergunta quais as etapas do planejamento estratégico, a análise SWOT ela é sempre citada, ela é sempre lembrada. Mas aí, né, eu pergunto, por que ela é sempre citada, por que ela é sempre lembrada? Bom, ela é sempre citada porque ela é uma ferramenta, né, que ajuda na avaliação e na compreensão da atual situação de uma determinada empresa, né? Então, e também ela sempre ajuda na elaboração de um planejamento estratégico. Então,
Por isso que ela é sempre lembrada, né? Porque ela ajuda a gente a enxergar a situação de uma determinada empresa. Então, por isso que ela é uma ferramenta que todo empreendedor devia aprender, tanto para o seu projeto, quanto para a sua empresa e até mesmo, por que não, né? Colocar na sua vida pessoal. A análise SWOT, ela nos permite, né? Ela nos dá uma visão completa do que você vai enfrentar como empresa no cenário competitivo como um todo. Então, ela é muito importante na hora de se planejar, na hora de fazer um planejamento estratégico. Mas daí, né, a gente precisa saber como que ela funciona, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem como ela funciona? É isso que vamos ver agora. Bom, a análise SWOT, ela é uma ferramenta muito poderosa para te ajudar a enxergar como a sua empresa ela se situa nesse mercado, tanto de dentro quanto de fora. Ou seja, ela permite que a gente consiga ver como está a nossa empresa por dentro e como está a nossa empresa para fora, né? E ela permite que a gente analise isso da seguinte forma. Ela permite que a gente veja como a nossa empresa está de dentro, analisando as nossas forças e fraquezas, e ela permite que a gente veja como a nossa empresa está fora, analisando as nossas oportunidades e ameaças. Então, a gente consegue analisar, por exemplo, aqui no fator interno, a nossa força, né? E aí a gente pode se fazer a seguinte pergunta: quais os pontos fortes do meu negócio? A gente pode também analisar no fator interno as nossas fraquezas. Então a gente pode se fazer a seguinte pergunta: o que a empresa ela precisa melhorar? E aí, levando para os nossos fatores externos, ou seja, fora da empresa, a gente pode analisar as nossas oportunidades e as nossas ameaças. Em relação às nossas oportunidades, a gente pode estar se fazendo a seguinte pergunta: o que a empresa não está aproveitando? E em relação às nossas ameaças, em relação a o que intimida a empresa, né? O que vem ameaçando o sucesso da nossa empresa? Bom, a análise SWOT, ela tem como sigla o S, o W, o O e o T. Essas siglas, elas vieram do inglês, que traduzindo, elas ficam como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por isso que a análise SWOT, ela também é conhecida como matriz fofa. Ela é conhecida como matriz fofa porque aqui ela já está na sua versão em português. Então, matriz fofa significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, a gente pode chamar tanto de análise SWOT em inglês, quanto matriz fofa em português, tá bom? Mas assim, antes da gente começar a analisar a nossa matriz fofa, é importante que a gente defina qual é o objeto de estudo que a gente vai fazer. Ou seja, antes da gente analisar cada um desses quadradinhos aqui, cada uma das nossas forças, das nossas fraquezas, das nossas oportunidades, das nossas ameaças, é importante que a gente defina qual é o nosso objeto de estudo. Por exemplo, a gente vai analisar um produto, ou a gente vai analisar um serviço, ou a gente vai analisar uma marca. O que é que a gente vai analisar? O que é que a gente quer analisar? Depois que a gente definir o que queremos analisar, que a gente pode partir para a análise
Fofa. Tudo bem até aí? Fofa. Tudo bem até aí? Bom, e aqui a gente tem os fatores negativos, que está na coluna direita, e na coluna esquerda a gente vai ter os fatores positivos. E em cada quadrado aqui a gente tem a representação de uma letra, né? Que significa no primeiro quadrado força, no segundo fraqueza, no terceiro oportunidade e no quarto ameaças. Sendo que o primeiro e segundo está relacionado aos fatores internos e o terceiro e quarto relacionados aos fatores externos, né? Sendo forças e oportunidades fatores positivos e fraquezas e ameaças fatores negativos, ok? Dando continuidade, a gente trouxe aqui um exemplo, onde é um exemplo de análise fofa, tá? Provavelmente de uma empresa. Aqui a empresa ela fez a análise sobre as suas forças, sobre as suas fraquezas, sobre as suas oportunidades e sobre as suas ameaças. Aqui a empresa ela conseguiu identificar como tendo como força, né, atendimento ao cliente. Tanto que ela coloca aqui: o nosso atendimento ao cliente é de nível mundial, pois temos uma pontuação NPS de 90. Então, a empresa conseguiu identificar como força o atendimento ao cliente. E como fraqueza, né, a empresa conseguiu identificar que ela tem como fraqueza a visibilidade do comércio eletrônico. Então, ela coloca aqui que a visibilidade do nosso site é baixa devido à falta de orçamento para marketing. Então, essa é uma das fraquezas identificadas por essa empresa, né, se podemos dizer assim. E em relação às oportunidades, né, o que foi que essa empresa conseguiu analisar? Ela conseguiu analisar que em relação a oportunidades, eles podem trabalhar em relação à campanha de marketing. Então, como oportunidade, eles podem melhorar a visibilidade de comércio eletrônico, promovendo campanhas publicitárias no YouTube, no Facebook e no Instagram, com o intuito de tentar melhorar uma das suas fraquezas, que é em relação à visibilidade do site deles, né? Que eles não têm orçamento para marketing. Então, eles enxergaram como oportunidade melhorar essa visibilidade. E como ameaça, eles conseguiram aí identificar uma nova concorrente, né? Eles colocaram que com o surgimento de um novo concorrente de comércio eletrônico no próximo mês, pode ser que a nossa base de clientes diminua. Então, eles conseguiram aí identificar uma das ameaças dessa empresa, que é a questão dessa nova concorrente aí que pode roubar os seus clientes, né? Então, essa foi um exemplo de análise fofa, tá? Então, aqui vamos falar sobre como conseguir nossas metas e objetivos utilizando o método SMART, tá? O SMART também é uma junção das palavras em inglês, tá? Que em português significa específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e baseado em um prazo. Começando com o S, que é sobre específica, dizemos que sua meta ela precisa ser específica, tá? Com relação a algum problema que você quer resolver. Por exemplo, você quer aumentar a satisfação do cliente, mas que produto ou serviço você quer usar para aumentar a satisfação desse cliente? Então, precisa ser o máximo possível específico. A segunda é sobre ser mensurável, ou seja, como você vai mensurar e estipular uma meta para que você consiga praticar o progresso. Essas metas mensuráveis, elas são importantes para a gente conseguir entender se estamos no caminho certo ou não. Então, por isso que é muito importante, quando a gente estiver fazendo o SMART, que a gente faça algumas perguntas, como, por exemplo, quem está envolvido neste projeto? O que eu quero realizar? Onde esse objetivo deve ser realizado?
Quando eu quero alcançar esse objetivo? Por que eu quero alcançar esse objetivo? Então, essas são algumas perguntas que a gente deve fazer, tá? Resumindo, quem, o que, onde, quando e por quê. Tudo bem? Agora, a nossa outra que a gente tem aqui é sobre alcançáveis. Esse próximo aqui é de atingível. Aqui precisamos ter o cuidado para não colocar metas inatingíveis, ou seja, inalcançáveis, não realistas. Por exemplo, acaba às vezes a gente colocando metas de 3 a 4 meses, né? E às vezes a gente não faz o acompanhamento dessa meta. E aí a gente acaba sofrendo por não atingir a nossa meta. Então a gente precisa saber como vamos mensurar essa meta, né? Por isso é importante da questão de mensurar. Isso também faz com que a gente consiga saber se a gente está no caminho certo e também motiva a gente a terminar a tempo, sabe? Por isso que, para a gente ter sucesso, a gente precisa monitorar e avaliar regularmente o nosso progresso enquanto a gente faz as nossas metas. E assim, a gente precisa ser muito realista. Ou seja, a gente precisa que a nossa meta ela seja possível. Ela pode ser desafiadora, mas precisa ser possível de ser realizada e atingida no tempo. E assim a gente consegue dar tempo. Então, por isso que é importante sempre fazer perguntas, tá? Por exemplo, essa meta aqui é realista? Então, a gente precisa saber se é realista. E aí, quando a gente vem aqui para relevantes, a gente precisa entender e se perguntar por que a nossa meta é relevante, ou seja, por que a nossa meta é importante, né? Será que ela é importante mesmo? Será que ela é necessária mesmo? Então é importante a gente se perguntar. E aqui em relação a baseado em um prazo, a gente precisa se perguntar em quanto tempo você quer alcançar? Em quanto tempo você acha que é necessário para alcançar a sua meta? Ou seja, aqui eu preciso de um tempo específico para conseguir atingir essa meta estimulada, tá bom? Então, de forma geral, quando a gente fala sobre específicos, aqui a gente pede que você faça com o seu objetivo, com que o seu objetivo seja claro, né? Você precisa ser específico. O que é que você quer? E aqui, em mensuráveis, a gente quer que você meça seu progresso. O que determina que você atingiu o seu objetivo? Em relação aos alcançáveis, a gente quer que você faça com que as coisas sejam possíveis, tá? Ela pode ser desafiadora, mas ela tem que ser possível. Sempre pense nisso, tá? Por isso que ela precisa ser realista. Então, sempre procure traçar metas realistas. E aí, depois disso tudo, você precisa determinar uma linha de chegada, ou seja, você precisa ter um prazo, tá? Para que você também não se perca no meio das suas metas. E agora eu vou ler rapidinho para vocês um exemplo, tá? Bom, agora eu vou ler, tá, um exemplo para vocês sobre como funciona esse modelo SMART. Bom, a gente tem aqui o seguinte textinho. A meta é aumentar 25% das vendas no setor masculino da loja de departamentos até novembro de 2018, tá? Então, esse é o textinho. E aí, se a gente fosse analisar aqui cada um desses tópicos aqui, a gente iria perceber que
que quando se fala em aumentar 25%, está se referindo à questão de ser mensurável, ou seja, está mensurando que ele quer aumentar em 25%. E quando ele fala que ele quer aumentar 25% no setor masculino da loja de departamentos, ele está aqui sendo específico, porque ele poderia muito bem falar que ele só quer aumentar o setor de vendas. Mas não, ele colocou que ele quer aumentar o setor de vendas do setor masculino. Então ele foi bem específico. E aí, quando ele fala até novembro de 2018, ele colocou o tempo definido, ou seja, ele colocou baseado em um prazo. Que prazo é esse? Novembro de 2018, tá bom? Agora, dando continuidade, a gente parte para o plano de ação. O plano de ação ele é um documento, tá? No qual são registradas várias informações sobre as tarefas que precisam ser feitas. E o plano de ação ele também é fundamental para que a gente consiga atingir os nossos objetivos e também as nossas metas que foram estabelecidas ao longo do nosso processo de planejamento estratégico. E aí, geralmente, quando se está procurando desenvolver os objetivos e as metas, se usa geralmente a 5W2K. Geralmente é a mais indicada. Por que indicam, né? Porque ela é uma ferramenta muito simples de entender e também ela é muito fácil de aplicar. Ela é uma ferramenta também muito eficaz. Então, quando se quer conseguir objetivos dentro de um planejamento estratégico, a 5W2K funciona e serve para todos os tipos de negócios. E assim, ela oferece uma das abordagens mais completas em termos de planejamento estratégico. Por isso que ela vem ser uma ótima solução para o seu plano de negócio. Ela permite que você consiga todos os seus objetivos e metas de uma maneira muito prática e de uma maneira muito organizada. Mas aí a gente já entendeu que ela serve muito bem para várias coisas, para vários modelos, né? Mas a gente precisa entender o que é essa 5W2K. Bom, ela é uma ferramenta que ela é muito utilizada em planejamento estratégico de empresas porque ela organiza as ações e ela determina o que será feito para atingir os objetivos, tá? A metodologia ela costuma ser usada para avaliar ou acompanhar e principalmente para garantir que as atividades elas sejam executadas com clareza e com excelência por todos os envolvidos. E o que ela significa, né? A sigla, assim como as outras, também vem do inglês, tá? E ela significa as iniciais das sete diretrizes do modelo, tá? As 7 diretrizes são essas aqui, ó. O que fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer, quem vai fazer, como fazer e quanto custa fazer, tá? Esses aqui, essa parte aqui, né, é em português e essa daqui é em inglês. Então, a 5W2K significa isso aqui em inglês. Bom, e aqui no o que fazer, teremos que mostrar qual ideia será executada, ou seja, o que será feito nesse plano de ação. Depois a gente tem aqui no por que fazer, né? Ou seja, por que estamos trabalhando, por que estamos desenvolvendo esse plano. E onde fazer, ou seja, onde esse plano ele será executado, em que ambiente ele vai ser executado. Vai ser em um ambiente de endereço físico ou virtual, né? Então é importante pensar no ambiente. O próximo é quando fazer, quando que eu vou fazer, né? Quando que a minha tarefa ela será feita, ela será entregue, qual é o prazo.
E um dos mais importantes, quem vai fazer, né? Ou seja, quais são as pessoas que irão realizar e ficar responsáveis por cada tarefa. E por último, a gente tem os dois Hs aqui, ó, os dois Hs, que significa como fazer e quanto custa fazer. Aqui no como fazer, a gente vai falar basicamente o passo a passo, ou seja, como vai ser o processo, tá, desse plano. E por último, quanto custa fazer, está relacionado ao orçamento necessário para realizar a atividade, né? Então, quanto que vai custar? Bom, e para encerrar, a gente tem aqui um dos mais importantes do ciclo de estratégias, que é o resultados. A gente tem todas a análise SWOT, SMART, né? Tudo isso que a gente faz é em busca de conseguir resultados, né? Que a gente espera que sejam resultados positivos. É isso, tá? Agradecemos pela participação. A gente espera que tenha contribuído um pouquinho para o conhecimento de cada um de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente que a gente pode tirar, tá bom? Um beijão e um grande abraço.